Está no ar mais um episódio da TV Rally. Essa é a semana que a gente separou para falar sobre plantas daninhas resistentes e vamos ter aí relatos de alguns produtores falando sobre a ocorrência nas suas áreas e mais um trechinho daquela conversa que a gente realizou com o Dr. Fernando Adegas, pesquisador da Embrapa Soja. Então fiquem ligados que a TV Rally está começando. Hoje eu vou começar o programa mostrando um infográfico um pouquinho diferente para vocês. Nós sempre trazemos aqui os resultados da etapa presencial do Rally, mas eu queria chamar a atenção hoje para os resultados da etapa digital. Hoje nós somos 85 mil seguidores em todas as redes sociais que já consumiram mais de 5,6 milhões de exibições dos nossos conteúdos. Só para vocês terem uma ideia, a nossa meta era chegar a 10 milhões no final do ano e só com 2 meses a gente já ultrapassou metade desse valor. Ao todo nós temos 826 mil visualizações de vídeo, sejam visualizações de vídeos curtos, como são os vídeos do Reels, dos Stories, do TikTok, mas também vídeos longos, como são os vídeos que a gente tem no YouTube e IGTV. Ao todo, nós estamos falando que já foram reproduzidas mais de 2.482 horas de conteúdo que a gente está compartilhando com vocês sobre o Rally. Então eu queria aproveitar e agradecer a participação de vocês nesse resultado. Mas o Rally não é só digital, o Rally também é campo. E para provar isso para vocês, a gente vai mesclar esses dois cenários, do digital com o físico, e vamos fazer uma conversa com o Gildomar Lindemann lá no oeste da Bahia. Bora lá? Fala aí, Gil, tudo bem? Conta pra gente aí, onde é que vocês estão hoje? Tudo bem, André. Eu estou numa localidade conhecida como Anel da Soja, aqui no município de Luiz Eduardo Magalhães, no oeste baiano. Vocês que rodaram a semana aí percorrendo lavouras no oeste da Bahia, Gil, conta pra gente onde você está hoje, representa a região percorrida ao longo da semana? André, ao longo da semana nós saímos de Posse até chegar aqui e quanto mais próximos de Luiz Eduardo Magalhães nós chegamos, melhores são as condições das lavouras. Então, as lavouras representam, na sua maioria, essas condições. Lavouras bem formadas, stand bem estabelecido. Então é isso sim que nós temos visto ao longo da semana. E se a gente tivesse que fazer uma análise em relação à sanidade dessas lavouras, Gil, vocês viram algum problema mais sério aí na região? Essa lavoura em especial, assim como a grande média da maioria das outras, elas têm apresentado uma ótima sanidade. Nós temos encontrado baixíssima pressão de pragas e doenças, então as lavouras têm se estabelecido bem e se continuar aí esse sol maravilhoso e chovendo na medida certa, nós temos ótimas produtividades aqui na região. Ô Gil, e essa lavoura que a gente está aqui agora, tem alguma coisa legal para destacar e para a gente contar aqui para os nossos seguidores? Sim, até eu arranquei uma planta para te mostrar, André. Essa lavoura em especial, a gente pode perceber que ela está bem carregada de vagens e grãos, né? Então, de fato, não faltou chuva. A sua raiz pivotante está bem formada, a gente não tem sinais de compactação. E é uma planta bem sadia, é uma planta bem formada, então com certeza nós temos boas condições de uma boa produtividade aqui. Bom, ótimas notícias, hein, Gil? Então quer dizer que a gente tem uma boa safra pela frente. Eu queria agradecer a participação de vocês aí, deixar vocês trabalhar, porque esse oeste da Bahia é grande, tem muito chão aí para vocês percorrerem ainda. Muito obrigado aí, até mais. Obrigado, André, um abraço e até mais. Como o tema dessa semana é sobre plantas daninhas, a gente separou mais alguns relatos de produtores que falam da dificuldade de controle de plantas daninhas em função do ano tão irregular em termos de clima como foi esse ano. Esse é o relato que a Mariana Krug faz pra gente lá de Chapadão do Sul. Vamos dar uma olhada? A gente teve muita dificuldade, a gente usa pré-emergente em 100% da área, esse ano a gente não conseguiu fazer essa utilização. A gente usou em 110 hectares, mais ou menos, em 20% da área a gente conseguiu fazer pré-emergente. E o pré-emergente é algo que auxilia muito a gente, sabe? Na safra. A gente sai com uma de pós em todas as áreas e esse ano a gente não conseguiu. Teve algumas áreas que precisou fazer 2 de pós. Questão operacional, isso dificulta um pouquinho para a gente também. E teve plantas que não tiveram controle. Plantas que nunca a gente teve problema, como o fedegoso, apareceu em todos os talhões da fazenda. Eu não sei se foi uma quebra de dormência
ou algo assim, mas a gente planta ali já faz 5 anos e a gente nunca nem tinha visto essa planta na nossa área e esse ano teve. Então, algumas daninhas que não tinham, não sei se pelo um período muito longo de seca ou por uma questão de dormência, eu não sei te dizer, apareceram e estão atrapalhando bastante. Elas se estenderam até agora na época da colheita. Trapoeraba se sobressaiu esse ano absurdo, não sei se ela tem aquela cutícula serosa, né, que dificulta também ela fica com mais água, né, ela consegue reter mais água. Teve algumas plantas daninhas que sobressaíram bem esse ano, viu? Vamos dar uma olhada em mais um relato? Quem conversa com a gente agora é a Simone Sebem, que fala lá de Passo Fundo, do Rio Grande do Sul. Vamos dar uma olhada? A planta daninha que mais a gente teve dificuldade foi o leiteiro, né? Porque não dava para entrar e daí acabou crescendo junto. E buva, mas as nossas lavouras estão bem contidas quanto a buva esse ano. A gente entrou com a aplicação certa, porém de clientes eu vejo assim que vai dar muita perca na impureza. E agora a gente vai para um rápido intervalo e na volta temos a entrevista com o Fernando Adegas e Samuel Alves. Somos a Rumo. Somos o Brasil em movimento. Somos mais de 9.000 colaboradores contribuindo para a nossa história. Em 2019, transportamos 60 bilhões de TKU. Somos a maior operadora ferroviária da América Latina e estamos no mundo. Por meio do nosso terminal portuário independente, o maior do Brasil, exportamos 231 navios para o exterior no ano que passou. A história da Rumo é feita de investimento em tecnologia e segurança, mas acima de tudo, somos feitos de pessoas. Somos aqueles que se orgulham trabalhando nas locomotivas, nos terminais, nos portos, nas oficinas, nas salas de comando ou de reuniões. Somos a Rumo e transportamos a economia com eficiência, segurança e responsabilidade. Sabemos onde estamos e onde queremos chegar. Com a integração de nossas áreas, de nossas operações e de nossas alianças, estamos vivendo um novo momento, mais dinâmico e estratégico. Nossos desafios nos motivam a seguir em movimento. Todos juntos, conectados e conectando o Brasil de leste a oeste e de norte a sul. A Fossagro é uma das líderes mundiais na produção de fertilizantes ambientalmente corretos. Os fertilizantes Fossagro possuem alguns dos melhores indicadores de purezas do mundo. Eles não contêm concentrações perigosas de impurezas. Minerais puros para vidas saudáveis. O campo já vem pensando novo faz tempo. Fazendeiro virou empreendedor, empresário rural e agrônomo virou gerente. Tanto que o Santander tem 300 agências com equipes especializadas em agronegócio e com produtos únicos, como crédito pré-aprovado por 1 ano, renovável por mais 12 meses e pagamento de acordo com a sua produção. O Santander trabalha por quem trabalha no campo. Santander. A TV Rally está de volta e a gente traz agora mais um trecho daquela conversa que nós realizamos com o pesquisador Fernando Adegas, da Embrapa Soja, e também com Samuel Alves, que é gerente técnico de herbicidas da FMC, que ambos falam um pouco aí sobre as plantas daninhas resistentes e essa ocorrência no Brasil. Vamos dar uma olhada? Fernando, eu queria fazer mais uma pergunta, que você lá atrás relatou das fases que a gente passou já de evolução das plantas daninhas resistentes, né? Você até comentou uma primeira fase lá, que era muito mais relacionada aos inibidores de ALS e de ACCase, e que agora a gente estaria na segunda fase, ou já passou por ela, que era muito mais relacionado à resistência de glifosato. E daí você falou assim,
e vamos ver qual que vai ser a terceira fase. E essa é a minha curiosidade de entender. Tem uma terceira fase pela frente, que você imagine que a gente vai passar por ela, que talvez seja um pouco do cenário de outros países, como Estados Unidos e Austrália, e avançando ainda, tem como evitar nós entrarmos numa terceira fase de evolução de resistência? André, essa é a pergunta-chave, né? Eu acho que a terceira fase está muito clara qual pode ser, tomara que não seja. É a fase que alguns outros países estão passando, que é a fase, né, que você tem a resistência múltipla, ao que você tinha no passado, os herbicidas ALS, CCAs, um pouco menos de protóxicos, e ao glifosato. E é o que está acontecendo aqui no Brasil com algumas populações, né? Eu acho que assim, não vai haver uma resistência a um outro mecanismo de ação tão forte, talvez a protóxicos um pouquinho, mas o grande medo é quando você começa a ter resistência múltipla, né? O Samuel já comentou muito bem, porque quando você tem resistência múltipla, você começa a perder ferramentas químicas, né? Os herbicidas para fazer isso. Então, assim, a terceira fase seria resistência múltipla a essas populações resistentes a glifosato e começa a associar aos outros herbicidas. E acho que isso é que a gente tem que evitar. Tem jeito de evitar? Tem jeito, eu não sei se falar assim, ó, não vai aparecer nada, mas tem jeito da gente atrasar, mitigar, acho que até evitar em algumas situações. É fácil? Não é tão fácil porque vai depender de mexer em algumas coisas no sistema de produção, mas é possível. De novo, o Samuel já falou, todas aquelas boas práticas que a gente fala de cobertura de solo, ter palhada, ajustar as situações até de rotação de cultura. Ainda bem que o milho está num preço bom, tomara que fique um preço melhor ainda, que a gente pode talvez rotacionar no verão, soja com milho. Aí sobe, né, que tem algodão, talvez tem que tomar um pouco de cuidado quando faz sucessões com algodão, enfim. Mas a terceira onda, não tem a dúvida, os Estados Unidos está passando, um pouco a Argentina está passando, e que a gente tem alguns pontos que está entrando. E isso é um desastre em matéria da agricultura, porque o Samuel pode falar mais, ele conhece bem o sistema das companhias, não temos nada tão novo químico chegando, né? Isso é um processo que vai demorar um pouco mais de tempo. Então, mesmo os transgênicos, eles são baseados em ingredientes ativos já conhecidos, já utilizados, podemos fazer algum ajuste. Mas, enfim, nós temos que retardar ao máximo a resistência múltipla, que seria essa terceira fase. Senão vai ficar muito difícil o controle. Pelo menos é o que eu acho, sabe, André? Quando eu falo da terceira fase, eu falo que é essa terceira fase. E tomara que não chegue, né, Samuel, tão cedo. A gente tem que tentar batalhar para isso, né? Sim, Não, eu ia comentar, acrescentar que é isso mesmo. O Fernando comentou e a preocupação é perder as ferramentas, né? Manejo químico é muito importante para o sistema de produção. E à medida que a gente vai utilizando e concentrando, às vezes, em poucas ferramentas, a gente acaba perdendo essas ferramentas precocemente. Sendo que se a gente pudesse utilizar de uma forma mais racional, a gente consegue estender o uso e aí fica um pouco mais interessante a forma de manejar plantas daninhas. E é isso mesmo, o que o Fernando falou é exato. Né? Há bastante tempo que não vem um mecanismo de ação novo de herbicidas. E deve vir, né? A FMC mesmo tem desenvolvido pesquisas bastante focadas na parte de plantas daninhas, de herbicidas novos, mas não tão a curto prazo quanto nós gostaríamos para 1-2 anos, por exemplo. Então, o que nós temos que fazer nos próximos anos, independente se vem ou não mecanismo de ação, utilizar muito bem aquilo que nós temos hoje. Né? Isso é crucial para manter a nossa agricultura competitiva, com altos níveis de produção e num custo adequado. Legal, obrigado, Samuel. Para fazer um fechamento da nossa conversa aqui, eu anotei aqui algumas coisas que vocês comentaram em relação a manejo, né? Formas de a gente evitar entrar nessa terceira fase ou conseguir ter um manejo mais eficiente de plantas daninhas resistentes. Então, eu vou repetir um pouco o que a gente falou e eu queria só que vocês depois me dissessem se é isso mesmo. A primeira delas que eu coloquei aqui é a combinação de estratégias, seja com pré-emergente e pós-emergente, quando a gente for fazer aí o uso de herbicidas, intercalar produtos aqui com mecanismos de ação distintos, ou seja, não utilizar só o glifosato como a gente fez tantas vezes, né? Então a gente ter produtos com ações distintas sendo utilizados,
Um outro item que eu coloquei aqui, que a gente até não falou, mas que eu vejo que é algo muito importante também quando a gente está trabalhando o controle, é o timing de aplicação, né? Porque se você perdeu o timing inicial, muitas plantas pode fazer o que for, que ela vai continuar lá e você não vai conseguir fazer o controle. E outros itens aqui que eu citei, que eu marquei, foi a questão da rotação de cultura, produzir palhada, que vai depender muito daquilo que o Fernando falou, né? O conceito é igual para todo mundo, mas não adianta eu querer fazer braquiária lá no sul, lá que não vai resistir à geada. Ou seja, eu tenho que conseguir buscar qual que seria as culturas de cobertura mais eficientes em cada uma das regiões. Esqueci de alguma coisa? É isso mesmo? Isso aí. Talvez, né, Samuel, se fosse agregar, tem essa questão de você evitar que algumas plantas entrem na sua lavoura. Então, muito cuidado com essa questão de maquinário, né? A gente tem visto, por exemplo, essa situação do caruru no sul. A grande preocupação, você está no sul, né, André? Quando a gente pega assim, uma parte de São Paulo para baixo, são pequenas propriedades ou propriedades menores, né, com trânsito muito grande de máquina. E o caruru, aparentemente, vai disseminar muito por causa de máquina, porque vai ser muito difícil segurar. Então, a disseminação, o Samuel já falou também no início, é semente de boa qualidade. Aparentemente, caruru também veio em semente de algumas plantas, como a azevém, né? Então, assim, se utiliza muito no sul a azevém, a gente utiliza a braquiária nesse meio termo, nesse centro-oeste aqui para o sudeste, utiliza muito milheto ainda, né? Enfim, muito cuidado com a qualidade dessas sementes que a gente pode estar levando planta daninha. Então, acho que essa questão também de a gente evitar que essa planta entre dentro das lavouras são importantes mesmo, né? E a palavra-chave, viu, André, isso que você já falou, você falou dos herbicidas, a palavra-chave é diversificação mesmo, né? Você diversificar herbicidas, você diversificar a prática de controle, né? Tudo que você conseguir fazer, colocar mais coisas diversas no sistema, mudando um pouco o sistema, isso sempre vai ajudar a quebrar um pouco essa questão de planta daninha, né? Lógico, a eficácia que cada um tem. Acho que isso é uma coisa muito importante. E assim, se eu fosse citar, né, Samuel? Samuel é mais novinho, viu? Vocês dois, né, André? Mas a geração que se formou nos últimos anos, ela teve muito pouco contato com aqueles problemas que eu falei da fase 1, né? Então, assim, aquele pessoal, eu sempre falo, sabe, André, um bom agrônomo de soja, por exemplo, né? É que ele conseguia resolver problema de planta daninha 15, 20 anos atrás. Não tinha ferrugem, né? Não tinha praga, era fácil. E com a soja RR foi uma grande revolução, uma coisa muito boa para a gente, né? Mas ela também trouxe algumas consequências que eu posso falar que não foram boas. A formação de agrônomos na área de plantas daninhas deixou de ser muito importante. Você mesmo falou, a gente aplica glifosato, né? E resolve. Então, também acho que nós temos uma lacuna de conhecimento, né, que precisa reavivar. Parabéns, viu, André, pelo Rally estar levantando esse tema. Não é porque é a minha área, não. Quando apareceu o soja RR, falaram que ia ter que fazer outra coisa, porque não ia acabar a minha área. Mas a gente vê que a natureza é muito bela por causa disso. Mas realmente é um tema importante. E tudo isso que a gente conversou, acho que os agrônomos, os consultores, os produtores têm que ir atrás de informação. E tem boa informação, tem gente muito boa espalhada. Vocês estão vendo aqui o Samuel, de novo, não é porque é meu amigo, não. Mas a indústria tem gente muito boa, a consultoria tem gente muito boa, né? Tem o pessoal da pesquisa, seja nas universidades, nas empresas públicas. Vamos atrás de informação, de boa informação. De boa informação, sabe, André? Vamos precisar de boa informação, bons agrônomos, voltar a estudar bastante nessa área de plantas daninhas. Não é uma coisa simples, não tem uma solução única, você já viu, né? Não é trocar esse por aquele que vai dar certo, mas o caminho é esse. E você falou mesmo, são essas, talvez esse pacote de práticas aí, sabe? E cada um tem que ver no seu local que pode ser adequado ou não. Eu acrescentei, então, aquela minha lista ainda adicionalmente que você falou, semente de boa qualidade, questão de migração de maquinário, que esse ano, inclusive, vai acontecer menos, sabe, Fernando? A gente tem visto que o plantio foi muito concentrado, a colheita da soja também foi muito concentrada, então, esse ano, o trânsito de máquinas diminui. Mas é algo que a gente sabe que volta a acontecer nos próximos anos, conforme a gente tem um escalonamento melhor do plantio. Acrescentei aqui também a diversificação, né, que vale para tudo que você havia comentado, e um outro item aqui essencial que você falou no final, a parte de buscar conhecimento, informação, e de fato é um pouco do que a gente está tentando fazer aqui hoje. Fernando e Samuel, mais uma vez, muito obrigado por participar aqui da TV Rally e trazer informações tão relevantes para nós. Assim a gente encerra mais um programa, mas na semana que vem tem mais. Um grande abraço.